personagens, tivemos 31 personagens de origem oriental. Ah, galera, vocês estão lendo muito mangá, vendo muito anime. Não, brincadeira. É engraçado que o mangá e o anime eles têm uma influência muito forte na cultura ocidental também. Então não é de se espantar que a gente tenha visto muitos personagens de origem oriental. Inclusive, a cultura oriental tem um vínculo muito forte com determinadas histórias. Se a gente for pensar Guerra nas Estrelas, o que são os Jedi, né? Na verdade, eles são muito influenciados pelo Bushido, pelo código do samurai. Então, é normal a gente ver uma série de filosofias orientais, podendo vir do budismo ou de tantas outras, influenciando a criação de histórias no Ocidente, que é onde a gente tá, né? A menos que esteja no Japão vendo esse vídeo. Será que você mandou um personagem? E aí você mandou um personagem ocidental, né? De 408 personagens, tivemos 40 personagens amputados, ou seja, sem algum dos seus membros. Eu honestamente acho que a amputação de personagens é uma coisa que você tem que usar com muita cautela. Porque é uma coisa que não tem volta. Assim, não é à toa que filmes de máfia mostram os caras pegando aquele cortador de charuto e botando o dedo das pessoas pra fazer perder o dedo, porque o negócio é tenso. Você perdeu um membro, você não é mais a mesma pessoa. Você perde um mindinho, você não consegue tocar piano. Você perde o dedão, você não consegue segurar mais nada. Bom, acho que Dead Space é uma série de jogos que mostra muito bem o que desmembramento pode causar nas pessoas. Geralmente é morte quase que instantânea. Mas assim, se você tem personagens amputados, o que isso também abre margem? Abre margem para personagens que podem ter novos implantes. Às vezes o fato de você ter alguma... é o caso do Adam Jensen, do Deus Ex, que acaba tendo implantes de nanotecnologia. Então assim, o que você acaba vendo é que amputações, por um lado, novamente tem um pouco daquela questão de amarras, do tipo, o personagem ele tá com cada vez mais desapego, né, ao que tem ali no mundo real. É tipo assim, cara, eu consigo fazer tudo que você consegue fazer, mesmo não tendo um braço. Mas, por outro lado, também, eu acho que a amputação ela serve como um mecanismo de intimidação. Muitos personagens, você vê, por exemplo, vamos pegar aqui um anime mangá, Berserk. O Guts, ele não tem um dos braços. Então, assim, já é uma coisa que chama a atenção logo de imediato. Você fala, cara, o que aconteceu? Como é que ele perdeu esse braço? Isso é um elemento muito eficaz de você deixar o leitor, o espectador curioso para saber a origem daquele personagem, o que aconteceu. Claro que se você está acompanhando a história e ele perde um membro naquela história, isso também é uma forma muito, muito, muito impactante de chocar o leitor. Quem leu Walking Dead sabe muito bem do que eu estou falando, dentre tantos outros exemplos. Quem vê Game of Thrones também sabe de uma situação muito similar que tem a ver com o que eu estou falando. A amputação ela é uma forma muito explícita de falar, olha, você acaba de se tornar inferior. Você não é mais o mesmo humano que você poderia ser, ou mesma criatura, etc. Isso fica muito claro, inclusive, nos conflitos sociais do jogo Deus Ex Human Revolution, em que você tem um questionamento do tipo, será que o cara que está cheio de próteses mecânicas, ele é menos humano do que eu? Enfim, esse é o tema central, né, de transhumanismo ali do jogo, mas é muito interessante ver como é que isso é trabalhado. De 408 personagens, nós tivemos 288 personagens masculinos e 120 femininos. Na verdade, discutir gênero de personagem é uma coisa complicada, porque o personagem pode ser uma criatura alienígena e gênero pode ser super irrelevante. Mas o que a gente vê é que gênero geralmente está associado a quem você é. Por exemplo, eu como escritor, como roteirista, não é que eu crie apenas personagens femininos não, tá? Mas como um indivíduo do sexo masculino, eu acabo tendo um conhecimento mais aprofundado de personagens masculinos. Por outro lado, quando você explora bem um personagem feminino, isso mostra muito sobre a sua habilidade como contador de histórias. Eu lembro de uma entrevista que o pessoal ficou postando aos montes na internet com o Martin, autor da série do Game of Thrones, e aí perguntou, nossa, como é que você fez personagens femininos tão críveis e tão, tão verossímeis e tão coesos e consistentes? Ele disse, bom, eu sempre olhei para as mulheres como indivíduos. Isso leva a toda uma outra discussão de sexismo e como é que as mulheres são tratadas na sociedade como um todo, mas também nas histórias, na ficção. Mas de uma maneira geral, eu acho que você trabalhar com personagens, muitas vezes no sexo que não é o seu, é uma forma muito interessante de você entender melhor diferentes motivações que podem não ser as motivações que fazem parte do seu dia a dia, mas é um elemento muito curioso. Então fica aí esse dado curioso. Existe essa aproximação, obviamente, como autor, e também existe, obviamente, por causa da fundamentação machista da sociedade, toda essa valorização digamos assim, da figura do homem como o cara mais forte, ágil, e a mulher muitas vezes com uma cabeça pensante ou mais observadora, e por aí vai.